Voltando agora para a gente finalizar, ó, a gente viu os tipos de insulina, né, as classes de insulinas prandiais e insulinas basais, e depois de ter visto essa diferenciação e o mecanismo de funcionamento de cada uma delas, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico normalmente, né, no esquema basal-bolos, para a gente agora amarrar essa ideia. Percebam que normalmente ó, a gente tem, na verdade, que simular a cinética de liberação da insulina no corpo. Tá? E essa cinética ela diz respeito a um pico maior de insulina próximo às refeições e depois uma liberação basal, uma liberação menor que fica ali quase constante e vai caindo entre uma refeição e outra. É o que a gente consegue observar aqui. Ó. O indivíduo ele pode, por exemplo, estar aplicando a insulina, duas insulinas no mesmo horário. Ó. Então ele aplica uma insulina aqui que ela é prandial, tá? Então percebam que ela vai ter um pico alto, mas a duração dela, o tempo de ação, ele é bem mais rápido, né? Ela tem uma ação rápida, ultra rápida. E aqui a gente tem um caso da insulina regular. E aí ó, ela tem um pico e já vai caindo. Enquanto que aqui ó, ele também aplicou uma NPH, ou uma insulina lenta. Essas insulinas elas vão ter um pico menor, mas elas vão ter uma duração maior. Então veja como casa bem. Ó. Aqui ele aplicou, a regular deu o pico, quando ela está caindo é justamente perto do momento que a NPH vai começar a subir para chegar naquilo que seria o seu pico, certo? Então nesse momento aqui a gente teria, por exemplo, uma alimentação, uma refeição, e aqui, nesse segundo pico aqui da regular, seria um momento de uma outra refeição, de uma outra ingestão elevada de carboidratos, em que o indivíduo precisa fazer uma nova aplicação dessa insulina regular, certo? E entre o momento de uma aplicação e outra, a gente tem aqui um basal, né? A gente tem uma concentração de NPH ali no sangue, meio que constante, vai caindo mais lentamente no tempo longo de ação, beleza? Então vejam, e aqui ó, já nesse momento aqui, é como se fosse no momento que ele vai dormir, né? Então, ele não precisa fazer uma aplicação de insulina regular, porque ele aqui não seria um momento de ingestão de carboidratos, aqui seria um momento que ele vai dormir, então ele faz uma aplicação do NPH para que tenha aquele controle da glicemia de jejum, que eu tinha comentado com vocês, que é decorrente de reações hepáticas, né, de gliconeogênese, de glicogenólise e tal. Então, mas interessante destacar que isso daqui depende muito do perfil e do estilo de vida de cada pessoa. Depende dos horários que ela vai dormir, depende dos horários que ela faz a alimentação, depende do peso corporal, depende também das refeições, de quantas refeições, o horário dessas refeições. Né? Mas a ideia é basicamente essa, você vai ter que ter um pico no momento ali da alimentação, que é feito por uma insulina você faz pré-prandial ou pós-prandial, e entre um pico e outro a gente tem que ter um platô ali, a gente tem que ter uma insulina mais lenta, que nesse caso aqui NPH, é interessante esse gráfico, que ele realmente mostra a relação da NPH e da regular, que são insulinas inclusive que podem ser administradas misturadas, tá? E que elas são distribuídas pelo SUS. Então essas aqui são realmente aquelas insulinas mais comum de você encontrar entre a população brasileira diabética, que depende do SUS, certo? Aqui está a imagem dos frasquinhos da insulina, ó, certo? E quando a gente vê aqui nesse slide, vejam que tem vários possíveis padrões, tá, de concentração das insulinas no sangue, dependendo de quê? Dependendo da maneira, do estilo de vida da pessoa. Por exemplo, aqui esse primeiro gráfico, ó, ele está mostrando uma coisa parecida com o que eu acabei de mostrar. Né? Então o indivíduo ele teve aqui, ó, ele aplicou de manhã logo cedo, ó, no de jejum, ele aplicou, teve um pico de insulina regular, tá? Ou de uma insulina rápida, uma Lispro, Aspart e tal, e teve um pico, certo? Mas ele também fez a aplicação da NPH. Ó. Então quando a outra começar a cair é justamente no momento que a NPH está subindo. Chegou aqui no momento, por exemplo, ó, de jantar, mais ou menos por aqui, o indivíduo vai fazer uma outra aplicação, tá, da regular, e depois ele vai ter, enquanto ele está dormindo, a ação da NPH. Mas isso, veja que nos outros gráficos aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse gráfico C aqui, veja que o indivíduo ele fez mais aplicações, ó, de uma insulina regular, de uma insulina que tem aquele pico mais elevado e uma ação menor. Isso porque ele deve ter feito a ingestão de mais refeições, de mais carboidrato, né? Então isso aqui depende muito da análise de cada pessoa, de cada indivíduo, para que a terapêutica faça sentido. O que normalmente é constante é a dose aqui dessa NPH, dessa insulina lenta. Ela basicamente vai ser feita ali em horários semelhantes, com dosagem semelhante. O que vai variar mais é essa outra insulina aqui,
tá? A regular. A concentração, a quantidade de unidades que vai ser aplicada, que vai variar dependendo de cada alimentação e de acordo com aquela tabela que a gente viu em outro vídeo, né? Vejam aqui, por exemplo, aqui também a gente já está vendo uma outra tipo de insulina, né? Uma ultralenta, né? Veja que essa daqui, por exemplo, eu fizer uma aplicação, veja a duração que ela tem, né? Tá? Então isso daqui vai variar, estou mostrando aqui uma ideia, tá? De insulinas que podem variar de acordo com o estilo de vida da pessoa. Quando você observa aqui, ó, por exemplo, a NPH e a regular, elas inclusive existem no mercado essas insulinas numa solução. Ó, tá aqui a imagem, ela já fica misturada e o indivíduo ele pode fazer a aplicação. Tá? Ou então pode acontecer assim, dele ter elas em frascos diferentes, né? Aqui, ó, uma NPH e uma insulina regular. E como é que é feita essa aplicação? Né? Ele vai colocar a seringa, a quantidade de unidades que ele vai recolher de insulina é igual à quantidade de ar que ele vai aplicar dentro do frasco antes de puxar a insulina. Então vamos supor que ele fosse pegar 30 unidades da NPH. Então antes ele faz 30 unidades de ar para dentro, certo? Antes de recolher. A mesma coisa aqui na regular. Ó. Se ele ia pegar 12 unidades, ele coloca 12 unidades de ar para dentro antes de recolher. Por quê? Porque quando ele virar isso aqui para puxar a insulina, o ar ele vem para essa região aqui de cima. Então isso aumenta um pouco a pressão e facilita a entrada, né? Facilita você captar a insulina para dentro da agulha, certo? Para dentro da seringa, melhor dizendo. E sempre ele vai pegar primeiro a regular, tá? Para depois pegar a NPH, certo? Porque a NPH ela sempre entra primeiro, tá? Apesar de ele aplicar junto na mesma seringa, na mesma injeção, ela vai entrar primeiro, vai ficar ali no tecido subcutâneo, vai formar depósitos e vai ter aquele tempo de duração que a gente já viu que é intermediário, né? E a regular, por sua vez, vai ter aquele pico, beleza? Mas aqui são técnicas de aplicação, né? São algo comum entre as pessoas que utilizam essa administração combinada de insulina. Em relação à insulinização do indivíduo DM2, o diabetes mellitus tipo 2, porque a gente sabe que a diabetes mellitus tipo 1, o indivíduo, por exemplo, que tem um diagnóstico desde cedo, que ele tem a diabetes tipo 1 e ele não tem produção nenhuma de insulina, ele já vai ter que começar logo cedo, ali na infância, na adolescência, a fazer essa aplicação, né? Mas o diabetes tipo 2, que normalmente ela é diagnosticada mais à frente, é um indivíduo mais velho, ele, apesar de estar usando antidiabéticos para controlar essa glicemia, pode chegar a um ponto de ele ter que também utilizar a insulina, tá? Então, como é que normalmente isso inicia? Normalmente, quando está ali observando que só o antidiabético não está mais fazendo efeito e que a secreção endógena de insulina está muito baixa, aí normalmente já se começa com a insulina, um tipo só, de uma ação ali mais prolongada, como no caso da NPH, né? Não é uma insulina rápida nem ultra rápida. E normalmente uma dose única, estou colocando um exemplo aqui ó, de uma dose única da NPH, de 0,2 unidades por quilo por dia. Então é uma quantidade bem pequena que vai ser utilizada em um momento que se chama bedtime, que é o horário de dormir. Que aqui tem um padrão de 22 horas, mas mais uma vez depende do ciclo de vida, depende das características de vida daquela pessoa, beleza? Então aqui normalmente se aplica ali à noite para quê? Basicamente para controlar essa glicemia de jejum, certo? E ao longo do dia ele vai estar usando os antidiabéticos, né? Que normalmente nesse momento aqui já tem até algumas associações, né? Tem mais de um antidiabético sendo utilizado, tá? E aí, assim, gera alguns problemas, porque normalmente esse indivíduo aqui ele não passou a vida fazendo isso, né? Então são pessoas já mais velhas, que já não tinham esse costume, então às vezes fica até um pouco mais difícil a adaptação, né? Porque quando o indivíduo, como eu disse, já tem um diagnóstico cedo, um DM1, ele meio que já vai adicionando isso à rotina dele, fica mais fácil, ele aprende mais rapidamente. Aqui já são indivíduos que já tinham um diagnóstico há muitos anos, 10, 20 anos, e aí de repente chegaram a esse ponto de ter que usar insulina. Tá? Então fica às vezes um pouco mais difícil de adaptar a pessoa a isso, mas é necessário. E em relação aos efeitos adversos da insulina, eles existem, né, e normalmente tem relação principalmente com o mau uso delas. Tá? Então, por exemplo, a hipoglicemia é um possível efeito colateral se o indivíduo, por exemplo, utilizar uma dose maior do que o que deveria, não fizer uma contagem adequada daquela quantidade de carboidratos que ele está ingerindo. Então, claro que ele pode acabar diminuindo demais a glicemia, tendo um caso de hipoglicemia com todos aqueles efeitos que são típicos da hipoglicemia, chegando até o desmaio, né? A hipocalemia também é um efeito colateral da insulina, pode acontecer. Hipocalemia, lembrando, é a baixa de potássio
na corrente sanguínea, beleza? Isso pode acontecer porque a gente sabe que a insulina ela tem uma ação hormonal que é de colocar a glicose para dentro da célula. Se mais glicose está entrando na célula, consequentemente, a gente vai ter um aumento da síntese de ATP, vai ter um aumento do metabolismo celular e isso também intensifica a ação da bomba de sódio e potássio, beleza? Que é aquela proteína de membrana que vai sempre estar jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, né? Para cada rodada de atividade desse mecanismo. E aí, quando você aumenta demais a insulina e você intensifica demais essa bomba de sódio e potássio, você está colocando muito potássio para dentro da célula. Isso faz com que os níveis de potássio na corrente sanguínea caiam, ou seja, é uma hipocalemia. Isso é um problema porque o potássio em baixa ele traz consequências graves, principalmente no que diz respeito ao coração, né? Porque o potássio ele é muito importante ali em fenômenos de repolarização, e se você não tem o potássio, isso vai trazer consequências, né? Inclusive em relação ao ciclo cardíaco. Né? O indivíduo pode ficar ali com o ciclo cardíaco comprometido, pode ficar em um momento bradicárdico, um momento taquicárdico, então é uma situação complicada que pode inclusive ser detectada aqui, ó, no eletro, né? Gera ali uma situação de infra-ST que mostra justamente esse problema, tá? E também uma coisa que a gente já tinha falado, que é a lipohipertrofia, né? Lembrando que quando o indivíduo ele não faz o rodízio de aplicações, isso pode gerar um acúmulo de gordura naquela região, que esteticamente não fica bonito, fica ali algumas saliências, algumas acúmulo, né, de gordura, de formação de gordura naquela região concentrada. E isso é um problema, mas que é facilmente corrigido, basta fazer o rodízio e quando você para de aplicar naquele local, já volta por conta própria à normalidade. O ganho de peso também é um possível efeito colateral, né, já que essa glicose que está entrando na célula, ela pode ser armazenada também na forma de gordura. Né? Alergias também acontecem, alguns indivíduos apresentam alergias a alguns tipos específicos de insulina e quando isso se manifesta é necessário trocar a insulina por outro tipo, e a própria resistência insulínica. Isso porque o indivíduo está usando ali a insulina e pode chegar a um ponto de os receptores para esse hormônio ficarem resistentes e não responderem mais à insulina. Nesse caso, há a necessidade de se associar, né, a um uso de um antidiabético, um sensibilizador, a essa insulinoterapia, como é o caso da metformina, por exemplo, entre outros sensibilizadores. Beleza? Então a gente concluiu essa parte sobre a insulina e agora a gente vai entrar no estudo dos antidiabéticos. Tá? A gente vai entender quais são eles, quais são as suas classes, quais são as classes desses medicamentos, né? Como eles atuam e realmente focando nesse mecanismo de ação. Beleza?